tenho aqui na planilha consolidado o aluno e preciso pegar a nota dele do primeiro trimestre, do segundo trimestre e do terceiro trimestre. Aí eu tenho aqui as planilhas primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Então eu vou criar um código para trazer aqui todos esses dados automaticamente. Então eu vou apertar Alt F11. Aqui na planilha consolidado eu vou escolher Worksheet e nesse evento aqui eu vou criar o meu código. Então eu vou fazer o seguinte: dim isInteger for I igual a 1 to this workbook.sheets.count next I. Então, primeiramente eu estou percorrendo aqui todas as planilhas do meu arquivo, tá? Então, na planilha consolidado, eu não vou pegar dados, só vou trazer dado. Então, vou fazer o seguinte: if sheets i ponto name for diferente de consolidado, then and if. Aí eu vou fazer o seguinte: vou percorrer essas colunas aqui, ó, coluna 2, 3 e 4, tá? Então vamos lá. Dim cs integer for c igual a 2 to 4 next c. Percorrendo essas planilhas, eu vou fazer o seguinte: eu vou percorrendo essas colunas, eu vou fazer o seguinte: se o título aqui da coluna for igual ao nome da planilha, eu vou fazer alguma coisa aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte: if sheets ponto range ponto cells da linha, a linha eu vou definir depois, linha, e da coluna que é de 2 a 4 ponto value for igual, esse sheets i vai vir aqui na verdade, vai ser assim: for igual a sheets i ponto name then and if, tá? E aqui não vai ser a sheets i, vai ser a sheets consolidado, tá? Consolidado. Se a x consolidado naquela coluna, a linha eu vou definir depois, for igual ao nome da planilha aqui, então o que eu estou fazendo na prática é o seguinte: estou verificando se o valor que está aqui, ó, na coluna B é igual ao nome dessa planilha aqui. Sim. Se for sim, aí ele vai começar a procurar os valores. Aqui na planilha consolidado, esses valores das colunas 2 a 4, eles vão estar sempre nessa primeira linha. Então aqui a linha vai ser igual a 1 sempre aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte: se for igual, eu vou declarar uma variável linha aqui, ó.
Din ls long. Isso aqui vai ser a variável para a linha. Se ele estiver no primeiro trimestre, a partir da linha 2, ele vai percorrer a coluna A procurando pelo nome do aluno. Seria melhor se eu tivesse aqui, ó, um número de matrícula, né? Matrícula, para fazer o quê? Porque às vezes o aluno pode ter alunos com nomes iguais. Então, o que vai diferenciar na verdade vai ser a matrícula. Então eu vou inserir mais uma coluna aqui, ó, que vai ser a coluna da matrícula. Matrícula. Aí eu vou percorrer a coluna A, só que a coluna A agora não vai ser a coluna do nome, vai ser a coluna da matrícula. Aqui na consolidado, coluna 2 está primeiro trimestre. Então, quando ele chegar aqui na planilha primeiro trimestre, ele vai percorrer essa coluna A, enquanto tiver células preenchidas, e vai verificar se essa matrícula aqui vai ser igual a essa matrícula que eu vou colocar agora aqui. Se for igual, aí ele vai pegar essa nota aqui, que está na coluna C, e vai passar para essa coluna aqui. Linha vai ser igual a 2. While sheets e ponto range da coluna A e linha ponto value for diferente de em branco. Então, enquanto estiver preenchido, ele vai ficar percorrendo essa coluna A. Então, linha vai ser igual a linha mais 1. Se o valor dessa coluna A for igual ao valor da coluna A, só que da consolidado, então aqui não vai ser I, vai ser a consolidado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor que está lá nessa planilha que ele está percorrendo, só que da coluna C. Essa consolidado vai ser igual a essa planilha que ele está percorrendo, só que da coluna C. Na consolidado, a linha vai depender da linha que ele estiver percorrendo na consolidado. Din L consolidado as long. Então eu vou ter a linha da consolidado e a linha da planilha atual. O que seria essa planilha atual? Seria a planilha que ele está percorrendo aqui, ó. Se lá na planilha consolidado, na linha 1, na coluna de 2 a 4, for igual ao nome da planilha atual, essa linha que eu estou fazendo seria a linha consolidado. Linha consolidado vai ser igual a 2. Um outro while, tá? Eu vou ter um while dentro do while. Por quê? Porque eu estou percorrendo duas planilhas diferentes. Essa linha vai ser a linha da plan atual. Plan atual. Vai começar em 2 também. E ela vai aumentar. Vai ser igual a linha plan atual. Ela vai aumentar de 1 em 1 também. Se a coluna A da plan atual aqui, ó, L plan atual, for igual à linha da consolidado, o que vai acontecer? Lá na linha da consolidado vai aparecer o valor que está na coluna C da plan atual. Vira aqui, ó, em mudar de célula que ele já executa. Apareceu um erro aqui, ó, que é a linha, só que eu não mudei a linha aqui. Essa linha aqui é a linha consolidado. E essa linha aqui é a linha da plan atual. Então vamos parar aqui e vamos mudar de célula lá. Então eu vou alterar esse C aqui, ó, para col consolidado, tá? Para ficar mais fácil de entender que esse C aqui está se referindo àquela coluna que está na planilha consolidado, tá? Aquela coluna que tem os títulos primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, tá?
Então aqui vai ser o seguinte, aqui vai ser cells de qual coluna? Da coluna qual consolidado, tá? E de qual linha? A linha vai ser L consolidado, tá? Então vamos ver se agora está funcionando, tá? Alt F11 aqui. Vou mudar aqui, ó. Não está dando erro, mas também não está trazendo ainda, tá? Então vamos só verificar aqui, ó. Ah, porque aqui eu tinha apagado aqui, tá? Mas agora acredito que vai funcionar, porque eu vou colocar os valores aqui. Então aqui, ó, já está trazendo o 5 e o 6, só não está trazendo o 7, tá? Porque eu estava ali percorrendo da 2 a 4, só que depois eu acrescentei uma coluna, aí passou a ser da 3 a 5, tá? Então aqui, ó, em vez de ser aqui 2 a 4, vai ser da coluna 3 a coluna 5, tá? Agora já está funcionando totalmente aí, ó. 5, 6, 7, tá? 5, 6, 7, tá? Então o código já está funcionando. Só vou fazer aqui alguns comentários para a gente entender melhor, tá? Então, primeiramente aqui, o que eu estou fazendo? Percorrer todas as planilhas do arquivo, né? Deste arquivo, tá? Então, percorrendo todas as planilhas deste arquivo, o que eu faço? Se não for a planilha consolidado, tá? O que eu faço? Eu vou percorrer as colunas de 3 a 5, percorre as colunas de 3 a 5 de qual planilha? Da planilha atual. Planilha atual. Mas como planilha atual? Qual que é a planilha atual? A planilha atual é a que ele está percorrendo no momento, tá? Está percorrendo todas as planilhas do arquivo, né? Quando eu digo planilha atual, pode ser a planilha primeiro trimestre, a segundo trimestre ou a terceiro trimestre. Vai depender de qual ele estiver aqui, tá? Aí eu faço o seguinte. Verifica se o valor, verifica se o nome da planilha atual é o mesmo que está na primeira linha da planilha consolidado, tá? Mas não é qualquer coluna da primeira linha, tá? É só as colunas que tem primeiro trimestre, tá? Ou então segundo trimestre, ou então terceiro trimestre, tá? Então aqui ele está fazendo o seguinte. Vamos supor que ele está lá na coluna primeiro trimestre da consolidado. Então ele vai procurar uma planilha
que tenha o nome primeiro trimestre, tá? Se ele estiver na coluna segundo trimestre da consolidada, ele vai procurar uma planilha que tenha o nome segundo trimestre, tá? Então aí, fazendo isso, ele começa a partir da linha 2 da planilha consolidado. O que ele vai fazer a partir da linha 2? Ele vai percorrer a coluna A da planilha consolidado até encontrar uma linha em branco, tá? Se ele encontrar uma linha em branco, ele para, tá? Aí aqui eu faço o seguinte, a partir da linha 2 da planilha atual, o que ele faz? Ele percorre a coluna A da planilha atual até encontrar uma linha em branco, tá? Controle em branco, ele para. Aí nessa linha que ele está percorrendo, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar o seguinte: se o valor que está lá na coluna A da plana atual é igual ao valor que está na coluna A da consolidada. Então, ele compara as matrículas da planilha atual com as matrículas da planilha consolidado, tá? Então ele só vai trazer o dado se a matrícula for igual, tá? Se a matrícula for igual, né? Então, se as matrículas forem iguais, né? O que ele faz? Ele vem aqui e coloca, né? Escreve na planilha consolidado o valor que está na planilha atual, tá? Então aqui, ó, por isso que eu coloquei L consolidado, col consolidado, tá? Porque chega aqui, eu já tenho a linha da planilha consolidado e já tenho a coluna da planilha consolidado. Aí eu pego o valor que está na coluna C da planilha atual. Por que coluna C? Porque nessas planilhas aqui, ó, a nota está sempre na coluna C, tá? Aqui, ó, coluna C, coluna C. Já na consolidado não está sempre na coluna C, tá? Ele pode estar na coluna 3, na coluna 4 ou na coluna 5, tá? Então,
Por isso é que eu venho aqui, ó, e percorro, né, as colunas, ó, percorre as colunas de 3 a 5 da planilha atual, tá? Só que aqui eu coloquei planilha atual, só que não vai ser planilha atual, vai ser planilha consolidado. Consolidado, porque a planilha atual é sempre a coluna 3 ou coluna C, tá? Então aí, o que que eu faço aqui, ó? Passa para a próxima linha da planilha atual, ok? E aqui ele passa para a próxima linha da planilha consolidado, tá? E aqui o que ele faz? Ele passa para a próxima coluna da planilha consolidado. Mas qual coluna? As colunas que vão de 3 a 5, tá? Ok? Aí esse I é o que? Esse I é passa para a próxima planilha. Passa para a próxima planilha deste arquivo, tá? Então aqui eu vou ter a seguinte condição. Quando eu estou percorrendo aqui, ó, as colunas da planilha consolidado, né? Eu estou percorrendo a coluna A, né? Mas eu estou percorrendo as linhas da coluna A, tá? Então, o que que eu estou fazendo? Quando eu encontro aqui, ó, um valor, né, igual, uma matrícula igual, eu não preciso mais percorrer essa coluna aqui, ó, tá? Vamos supor aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Planilha atual. Então, digamos que eu estou na planilha primeiro trimestre, tá? Então, eu encontrei aqui uma matrícula. Matrícula 1 é igual a matrícula 1, tá? Aí eu não preciso mais percorrer matrícula 2, 3, 4, que se tiver várias preenchidas aqui, ó, vai demorar vou desperdiçar um tempo que eu não preciso, porque eu já encontrei aquela matrícula aqui, ó, tá? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer aqui, ó, que se ele entrar aqui é porque ele encontrou a matrícula. Encontrou a matrícula, tá? Então aqui eu digo o seguinte, achou igual a true, tá? Aí eu venho aqui, ó, e coloco o seguinte, Jim achou as boolean, tá? E esse achou aqui, ó, sempre que ele entrar aqui na planilha atual, né? Quando ele for percorrer as planilhas, as linhas da planilha atual, o achou começa valendo falso, tá? Então aqui ele ainda não achou, ainda não achou a matrícula, ainda não encontrou a matrícula, tá? Se ele ainda não encontrou a matrícula, então achou é igual a false, tá? Então vamos
colocar aqui mais alguns. Eu vou alterar aqui, ó, para 4, aqui para 5 e aqui para 8, tá? Vamos ver se vai alterar aqui. Olha lá, 4, 5 e 8, tá? Então tá funcionando certinho, tá? Então, este é o código que eu queria mostrar para vocês, tá? Vou deixar o arquivo aí na descrição do vídeo, tá? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.